Eu não vou aqui falar o que você tem que fazer, porque você sabe, só você tem essa resposta. Uhum. Eu só posso te ajudar a tirar ela daí de dentro, né? E você já sabe, você não tá nem manifestando ela com a boca, porque a hora que você manifestar, você não tem mais condição de negociar com ela, e você não quer, você ainda Uhum. quer ficar na negociação, por isso sofre. Fome de destravar. É, Deixa eu ver como é que eu te explico. Eu sou do elemento ar, né? Eu sou aquariana, sou do elemento ar. Então, a cabeça, muita coisa na cabeça, muitas ideias, muita coisa. Só que quando é para trazer isso para a matéria, literalmente eu travo. E travo no sentido de travar tudo que está à minha volta. Às vezes eu sento para fazer alguma coisa e tudo em volta se agita. Começa uma agitação muito grande. Eu tenho 3 filhos, moro na casa dos meus pais. Meu pai tem um problema de saúde, então meu marido e eu, a gente ajuda nessa condução na saúde dele, tomar conta dele. Uhum. E já tem um movimento, eu já era terapeuta, o humano veio para completar e foi fantástico, foi maravilhoso. E tem página no Instagram, tem canal do Telegram, tem todo um movimento, mas eu não consigo dar continuidade. Às vezes parece que alguma coisa me trava e me puxa, e eu não consigo entender o que é, por de onde vem isso. Então, deixa eu entender melhor. Quando você fala destravar a sua área profissional, é isso? Isso, Porque você falou, tenho fome exatamente. de destravar. Destravar o quê? Então, de acordo com o que você está Destravar falando, os meus projetos. Destravar tá. os meus projetos. Projetos profissionais. Sim, projetos Tá. profissionais. Quais são os projetos? Os meus projetos hoje é conseguir trabalhar, desenvolver a área como terapeuta e atendendo à distância, né? Principalmente por causa da pandemia. E eu tenho um sonho muito grande que é de desenvolver um treinamento online. O humano me mostrou que é possível a gente promover a autocura. E eu tenho uma Tá, vontade muito grande de ensinar as pessoas a se curarem, porque eu me curei. Então eu tenho essa tá, vontade de ensinar as pessoas a se curarem. tá. Então, vamos lá. São várias coisas. Você precisa... A questão a gente precisa ir indo, mas a gente precisa ter a coisa meio separada dentro da cabeça da gente. Embora seja tudo junto, na hora de fazer cada coisa, eu preciso estar aplicada para uma coisa, porque senão a gente pira, principalmente quem é de ar, né? Porque assim, quando vem o fogo e quando vem a terra, é um desespero, entendeu? Então, assim, a hora que você destravar, você baixar o freio de mão, ele vem para te arrebentar, vem para te derrubar. E uma pessoa de fogo e de terra segura. Então, você tem que estar preparada para. Porque, entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, assim, e não tem mais ou menos para o universo. Então, é exatamente o que eu estava falando com a Ana Maria anteriormente. É assim. E eu tenho para te dizer, porque só no meu sentir, Carla, que tem que topar pagar o preço. E todo o meu sentir aqui, mas eu vou Ai, validar com você para não ir só no sentir. Para não ir só no sentir, porque eu não tô com as ferramentas, enfim. Que tu topa largar teu pai aí para pagar o preço? é aí que tá. Tu topa deixar seus filhotinhos aí para pagar o preço? Até que os filhos, sim. Mas o meu pai, Então, e eu se tenho você desenvolver medo. aí um treinamento que você vai ter que. Porque ninguém faz treinamento de segunda de manhã. Quero te enganar. Mas treinamento holístico, as pessoas segunda de manhã trabalham. De É, tarde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã e de tarde, elas não podem. Elas só podem de sábado e domingo. Elas só podem de noite.
Ah, E isso aí, sim, isso pra mim é tranquilo, eu já vivi isso, já fiz muito isso. Há 2 anos atrás, a minha vida era uma loucura, entende? Era uma área então, profissional mas agora completamente tá. diferente. Então, mas você quer fazer isso? É isso que eu tô falando. É só para você ter consciência do que eu tô falando, porque tem coisas por trás que pode ser que você não queira mais. Porque, olha, você me deu duas situações. Estou indo bem pro profissional, tá? Não estou indo nada Uhum. para outro lugar, ó. Terapeuta e atendimento à distância, isso é uma coisa. E Sim, treinamento, isso é outra coisa. São dois empregos. São sim. dois empregos para trabalhar. Em que hora você vai trabalhar neles? É, o dia tem que estar muito bem dividido, né? Tem que ter uma gestão de tempo muito grande. São dois empregos. Tem mais um emprego aqui que Tem vai mais alimentar dois, esses né? dois. Você sabe o que eu tô falando? Não. As mídias sociais. Sim, Porque você acha que você vai ter cliente como? Mais um através das emprego, mídias sociais. Sim. mais um trabalho. Vai ter que ter uma parte do seu dia, todos os dias que você vai fazer isso. E é aí que eu fico sem Detalhe, entender por quê. essas mídias tem 4, 5, 6, 7 mídias. E aí vai sobrar tempo para o seu pai, para os seus filhos? Para você É essa a fazer pergunta. tudo, para você fazer tudo o que você disse que quer. Não precisa ser assim. O que eu quero dizer é, vai sobrar tempo? Porque se essa resposta interna for não, mesmo que ela seja inconsciente, não, você não vai fazer. Entendo. Entendeu? Mesmo que isso não seja racional. Eu só estou trazendo para claridade, para lucidez. Porque senão entra numa, eu não consigo. Aí eu começo a achar que eu sou uma porcaria. Eu começo a achar que, todo mundo consegue, eu não consigo. Eu começo a achar que meu conteúdo é ruim. Eu começo a achar que, eu não sou uma boa terapeuta. Não é verdade. É só para você não achar isso. É porque existe algo interno que não quer isso. E você não tem controle sobre esse algo interno. É isso que eu tento falar Exato. todo dia aqui. Não tem. E Porque você assim, controla o que está na sua cabeça, mas você não controla o que está no seu coração. e eu quero entender essa questão do que o universo ele quer, porque eu me sinto numa posição privilegiada, porque o universo cuida de mim de uma forma estrondosa. Qualquer coisa que eu queira fazer, que eu me proponha, eu sempre me destaco. Eu posso querer ficar escondida, mas eu me destaco. Qualquer projeto que eu me envolva, qualquer empresa que eu venha fazer uma parceria, eu me destaco Tá. muito. E nesse momento de pandemia, eu sempre fui profissional liberal e meu marido também. O universo, ele cuidou da gente de uma tal maneira, pela condição de saúde do meu pai, a gente optou por ficar literalmente recluso. Ele tem uma doença respiratória, então a gente ficou muito recluso. E o universo veio e deu pra gente um presente, tipo, ele me gerou uma fonte de renda que eu posso ficar 3 anos sem trabalhar. Que bom. Sem o meu padrão de vida cair. E eu não consigo entender se ele me dá isso como um presente para que eu desenvolva o meu projeto, que tem toda a ligação kármica com a minha mãe, com o meu pai, tem toda essa questão de lição kármica, de dívida kármica, já coloquei na mesa, já troquei terapia com outros colegas também da turma do Humano 11. Então tem muito isso de eu estar aqui, ter que cuidar dessa parte, porque foi uma proposta que eu fiz, mas eu também sinto esse chamado muito grande de ter que passar esse conhecimento e esses estudos para outras pessoas. Porque na realidade eu já fazia isso, mesmo sem ser terapeuta. As pessoas já me procuravam para conversar, para pedir ajuda, para pedir conselho. E eu fico nesse conflito. Se esse momento é um momento de estar cuidando da minha família para aquilo que precisa, porque faz parte da minha vida, e o universo me deu recurso,
para isso, ou se é o momento de eu aproveitar e fazer as duas coisas. Eu consigo me dedicar a desenvolver a marca da terapia também. Carla, vamos lá. Entende? Ó, respira isso. Respira isso que você falou agora. E eu vou te perguntar. Mas respira. Respira fundo. E volta pra cá. Esse é o momento de você... O universo te deu esse presente. Esse é o momento de você cuidar do seu pai e da sua família? Ou de desenvolver a terapia? Eu me pergunto todos os dias. Me responda. Eu não sei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei se eu não consigo ou se eu não quero. Você não quer. Porque uma coisa vai fazer você abrir a mão da outra. Você já sabe qual é a resposta. Eu também já sei. Lembra E aquelas você 4 quer estar no perguntinhas? controle. Você já Exatamente. sabe. Você sabe, sim. É que uma coisa vai fazer você abrir a mão da outra. Não vai ter como. Não tem Fazer as duas. como. Não é que não tem como fazer as duas. Tem. Mas uma pessoa que é inteira, que é entregue a alguma coisa, ela não consegue fazer as coisas mais ou menos um pouquinho de cada. Entende? Então, uma pessoa que é inteira, entregue aquilo, ela é inteira. E se você for entregue loucamente a isso, e entregue loucamente aquilo, você vai adoecer, Já aconteceu. né? Porque você é entregue. E não, tem gente que não é, e não é errado. Tem gente que ela distribui muito bem, esse é o grande potencial dela. Gente que ela não é grandes. É tudo. Ela transita muito bem em vários lugares, ela não se entrega. Esse é o potencial, esse é o melhor dessa pessoa. Mas outras são entregues. Então, quando eu faço uma coisa, eu sou entregue, eu sou intensa, né? Eu não consigo ser essa pessoa que transita muito bem. Então, eu tenho que ir me policiando, né? Pra eu não adoecer. Porque quando eu vejo, eu tô indo, tô enfio, bom que vou, e às vezes eu tenho que voltar para trás. Mas você já sabe. E não adianta você ficar lutando com o seu coração. É ele que manda, não é a cabeça. O que está acontecendo é a única coisa que poderia acontecer. A gente está com essa ilusão da... Eu sei que é difícil isso para a maioria das pessoas. Ai, que a gente pode, a escolha, o que você que escolhe. Nada. A gente está exatamente onde deveria estar, para fazer exatamente o que poderia fazer, porque essa era a única coisa que nós poderíamos estar fazendo no momento que estamos. Não tem como ser diferente. A gente acredita, a nossa ilusão, a nossa vaidade, fica acreditando que podia ser tudo de outro jeito, se eu tivesse feito. Nada. A gente acha que a gente está nesse controle todo aí. Aí o universo vem e esfrega na cara da gente que não é bem assim. Eu cheguei ao ponto de dividir o meu dia em horários, horário para gravar vídeo, horário para fazer os meus posts, e às vezes um assunto que eu domino, quando eu vou sentar para escrever, a ideia some. Sei. Chegou a ter um problema estrutural na minha casa rachou e tinha pedreiro, máquina aqui o tempo inteiro nos horários de eu gravar os meus vídeos. Então eu não conseguia por causa de ruído, por causa de muita coisa. E eu fiquei sem entender o que o universo quer me falar. Será que é a hora de eu parar e dar uma respirada? E igual você falou, né? Para e respira. Então, eu não vou aqui falar o que você tem que fazer, porque você sabe, só você tem essa resposta. Uhum. Eu só posso te ajudar a tirar ela daí de dentro, né? E você já sabe, você não tá nem manifestando ela com a boca, porque a hora que você manifestar, você não tem mais condição de negociar com ela, e você não quer, você ainda quer ficar na negociação, por isso sofre. É não aceitar a vida, como ela é, o momento, o que acontece agora. Você nem manifestou para não ter, por exemplo, quando a Andresa bebia. Se eu falasse que eu era uma alcoólatra, eu assumia a condição de... E aí, se eu sei que eu tenho esse problema, eu já tenho que partir para uma solução. Então, eu nem assumo
porque aí daí eu não tenho que solucionar. Porque se eu souber que eu tenho um problema e não partir para a solução, eu sou uma fraca, né? Então faz de conta que eu não sei que eu tenho um. Faz de conta que eu não tô enxergando. Só que eu ficava sofrendo, né? Faz Não de conta que sofria você não tem uma menos, sofri escolha. igual. É, sofri igual. Faz de conta que não tem uma escolha para ser feita. E não tinha mesmo. Não tem escolha. Eu bebi o tempo que eu precisei beber para entender o que eu precisava entender. Para elaborar tudo que eu precisava elaborar. Porque se eu não tivesse sido uma alcoólatra, eu era uma leonina advogada, prepotente, arrogante e insuportável. Possivelmente. Cheia da razão. Cheia dos julgamentos. Me achando. Porque potencial de fala eu tenho. Uhum. Eu ia ser aquela que dava nó em pingo d'água. Prepotente, arrogante, metida. Então, cara, eu fiz tudo. Assim, cara, que bom que eu fiz tudo aquilo, entendeu? Que bom que eu me coloquei no lugar em que eu estava. Porque senão eu ia me colocar num lugar que eu não estava, que eu só ia achar dentro da minha loucura da minha cabeça. Aquilo me pôs no lugar exato. Eu não Aonde você tinha precisava. escolha. É isso que tá todo mundo falando. Eu falo, você fala, mas parece que a gente fica no lugar como se não tivesse escolha. Eu não tinha, era a vida me subjugando para eu entender. Porque, O olha, por que que eu processo de bebia? aprendizado. É assim, bebe porque é metidinha. Porque sempre fui legal, sempre fui um amor, sempre fui gente boa com todo mundo, sempre fui alegre, sempre fui de amigos, de verdade. Legal. Só que o fogo aqui, quando a coisa não saía do jeito que eu queria, eu ficava bem nervosinha. Aí eu ficava putinha da vida, como uma boa leonina, mas hoje eu vejo que era uma coisa boa. Eu só não sabia usar da maneira correta. Aí o que eu fazia? Eu não tinha tudo, eu me achava, como todo mundo, porque nós estamos elaborando esses 7 pecados, eu me achava lá, o mundo estava errado e eu estava certa, dentro do meu contexto. Mas aí a coisa não saía como eu queria, ou eu não conseguia manipular como eu gostaria. O que eu fazia? Ao invés de eu ir atrás, então, se eu tenho um problema, eu que resolvo, eu não sou a fodona. Então, só que eu não tinha solução. Porque eu era fodona bosta, porque eu não sabia nada. Entendeu? Eu não Uhum. tinha nenhuma especial, eu não era boa nisso, nem boa naquilo, para chamar pro peito e falar, pode mandar para cá que aqui eu resolvo. Eu não tinha, eu só falava que tinha, mas eu tinha bosta, não tinha nada. Então o que eu fazia? Como eu ficava brava, mas eu não podia trazer a responsabilidade para eu resolver, porque eu era boa em qualquer coisa. Entendeu? Tem que fazer uma parede 10 metros aqui. Manda para mim aqui que eu dou conta. Mas vai cair. Eu fazendo, posso garantir que não cai. Eu tô qualquer coisa, entendeu? Aí eu ficava o quê? Bravinha. Aí o que eu fazia? Como eu não conseguia resolver, eu bebia para quê? Para fugir. Tá? Para não ter que Sair da... lidar com a minha incompetência. Porque se todo mundo estava errado e eu estava certa, eu tinha que saber resolver o problema, né? Mas eu não sabia. Eu só sabia falar. Né? Anarquista que quebra tudo e não constrói de novo. Serve para quê? Vai lá, briga, quero, tá. E agora? Tá, vamos quebrar para construir um mundo novo. Tá, como é que nós vamos fazer isso? Ai, Discurso não sei, vazio, né? né? Uhum. Então, o que acontece? Aí eu fugia. E aí isso foi me corroendo, porque aí foi me colocando no lugar que era, eu não sei, eu não sou tudo isso que eu julgo que sou. O que eu sei? Aí eu volto para o lugar comum, que é o lugar que todos nós estamos. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor, nós estamos todo mundo no mesmo lugar. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com nada. Então isso me traz para um lugar. Que escolha eu tinha? Enquanto eu não entendesse isso, era ali que eu estaria.
Eu ia beber até entender. Tem gente que não entende nunca, porque não quer olhar, porque o orgulho tá lá no alto. Inconformado com o mundo, mas não fazendo nada para mudar o mundo. Sim. Inconformado com a situação, mas não faz nada para mudar a situação. Entende? E eu não tô falando da situação do mundo, do meu mundo. Tudo isso que eu tô falando era no meu mundo. Só eu me achava no meu mundo. Todo mundo sabia que eu. Sabe quando você olha aquelas pessoas, não tá vendo? Se acha, mas coitada, né? Era eu e todo mundo, é assim que é. E aí, no meu mundo, mas eu achava que eu tava certa. Eu também não era uma sacana. Eu não entendia. Até que o mundo foi me trazendo a realidade. Andresa, olha só pra você. Aí você olha pra realidade e fala, eu não sou tudo. Se eu fosse tudo isso, mas eu fiquei com raiva, porque as pessoas falavam isso pra mim. A primeira que falava isso pra mim era minha mãe. Era vários ranca-rabo. Por quê? Porque, claro, ela era uma das únicas que tinha coragem de enfiar na minha cara a verdade. Não de amaciar pra mim. E a gente não gosta, né, de ouvir. É como Não, me se dá uma raiva. te olhasse lá pra dentro, né? Você sai Mas e é olha. porque a gente não sabe como resolver, entendeu? A gente não aceita. Então é assim, é a mesma coisa. Então, se eu falasse que eu era uma alcoólatra, eu já tinha colocado pra fora e aí eu precisava resolver. Então era melhor eu não falar. Então, voltando pra Carla, você não quer nem verbalizar, e eu não tô aqui pra te forçar, né? Que já é adulto, pra saber que você já entendeu, né? E de repente cabe um momento de aceitar e parar de se cobrar tanto. Que tudo ao seu tempo, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Confia. Confia. Confia na espiritualidade. O Nossa. que tiver que acontecer, vai acontecer. E é engraçado você estar me falando isso, porque eu brinco muito os colegas da turma, assim, quando a gente conversa, a gente faz videochamada, eu sempre brinco muito, eu falo assim, gente, quando eu converso com os mentores, eu converso com a espiritualidade, eu sou de uma linha de trabalho que tem uma intimidade muito grande com a espiritualidade, fui médio de incorporação durante muito tempo, então o meu marido é um doutrinador, e eu brinco muito com a espiritualidade, eu falo, gente, eu preciso que desenha. Porque, ainda brinco, falo, eu sou loura, eu preciso que desenhe. Não fala comigo com mensagem, porque eu preciso que desenha. E eles não desenham, né? Aí veio você e desenhou. Porque você falou exatamente, você desenhou. Porque é aquela situação de se cobrar e o medo de não saber aproveitar a oportunidade quando chegar daqui 2, 3 anos, passou e eu não fiz nada daquilo que eu julgava que era o correto. E muitas vezes agora eu Mas já estou fazendo. pensa assim, ó, você tem mãe? Tenho, Tem mãe. Tem alguém que você perdeu, que você goste muito, sim. que faleceu? Você daria, você gostaria de ter a oportunidade de ter tido essa percepção um pouquinho antes e ter ficado com essa pessoa um pouco mais? Sim. Quem sabe a vida não está te dando essa oportunidade? Entende o que eu tô falando? É zoiar com Com o zóio bom, certeza. entende? É ter a oportunidade e depois, mais para frente, ou quando tudo se estabelecer, começou a ficar fácil, isso não significa que você não possa mais postar, que você não possa ter os seus clientes, mas de repente, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Se você soltar, pode ser que esse movimento aconteça até mais tranquilamente. Entende o que eu tô falando? Aconteça com mais Sim. tranquilidade. Olha, eu vou ficar, eu vou fazer, e se chegar alguém eu vou atender, e pode ser que a coisa vá fluindo de uma maneira mais tranquila, e o universo vai te trazendo, e você vai ajudando um a um, até que de repente, se você tiver que fazer treinamento, vai acontecer, se você não tiver, porque você é um a um,
vai ser 1 a 1 e vai ser sensacional o seu 1 a 1. Entende? Então, Sim. eu não tenho que achar nada, né? Mas eu entendo que você já. É, é para não se cobrar tanto, entendeu? Para não ficar tão Uhum. pesado. Não é É. o certo ou o errado, mas é para não doer tanto, porque senão fica numa cobrança, que é tão pesado. Para que a gente precisa fazer isso? É pesado e o corpo físico sente, né? Acaba Sente. que E aí, para um fardo muito grande precisa-se de um corpo muito grande. E isso. uma E das aí a coisas que gente acontece é ganhar fala. peso. E nisso é isso. A gente fala tanto de vibração, de vibração, de vibração. Aí o que que eu emano para o mundo quando eu tô nessa Vibração de cobrança cobrança. toda? De peso, de difícil. E é uma questão de olhar, né? Porque se for É, analisar tecnicamente, vem muito fácil. Para mim, é. vem muito fácil. Mas parece que fica feio, né? Quando a gente fala assim, vem fácil. É o nosso julgamento. A gente luta para chegar a isso, a gente luta para falar para o nosso assistido isso. É. E aí a gente não escuta. E quando acontece com a gente briga contra, né? Parece que é feio. Exatamente. Exatamente, não é feio. Parece que é Tem que ser feio. leve, tem que ser leve. Eu não tô dizendo que é uma coisa fácil, tá? Não tô dizendo que é uma coisa fácil, porque eu também entro na mesma às vezes, mas eu tenho que voltar e me calibrar. O mundo está pedindo. O mundo está pedindo pausa. E quando estourou a pandemia, meu marido e eu, a gente sentou e falou assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? A gente não pode sair pra rua. E meu marido trabalha diretamente na rua, ele é vendedor, né? Uhum. E eu também trabalhava fazendo os meus atendimentos. Eu tinha um espaço para eu atender, primeiro como esteticista, depois como venda direta. E o universo vem e entrega um presente que a gente nem estava esperando. É como se um dinheiro que fosse ficar. Ia ser muito difícil de ter acesso. Num momento desse, ele foi entregue. Entendeu? Assim, não se preocupa, porque a nossa parte, para você ficar aí tranquila, fazer o que precisa, a gente está fazendo. Entende? Sim, Sossega. Mas é sim. difícil sossegar. Né? Principalmente para quem pensa, 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 pensa. Mas isso não significa que você não possa produzindo o seu conteúdo, mas com uma coisa gostosa, sabe? Uma coisa legal. Você vai ler, vai estudar alguma coisa e vai produzir de alguma maneira bacana, sem a cobrança. Eu tenho que produzir para que as pessoas possam ver, para que elas possam curtir, para que daí elas possam me ligar, para que daí eu possa ter o cliente, para que depois. É isso que eu tô falando. Não estou falando para você não produzir e para você não atender. É para você não ter este peso. Se vier, ok, universo, eu vou atender. Se não vier, ok também. Eu entendo que nesse momento é isso. E você vai produzindo. Não significa. Eu digo sempre que o crescimento ele acontece assim. Não sei se você já ouviu ele não acontece. É que eu queria desenhar. Meus desenhos são muito ruins, você sabe, né? Tem que desenhar para mim. Ó, o crescimento. Tem gente que acredita que o crescimento acontece assim, ó. Vamos ver se dá para ver. Começa aqui e vai fazendo assim, ó. Não é assim. Não cresce assim. O crescimento acontece assim, ó. Aqui minha mão fica bem na frente, né? Ó, assim. Tá Isso aí. aqui, ó. Isso é constância. Então, ó, um post ou um post. Ninguém vê. Um post, outro vídeo, outro post, 550, do 990, 2.500. De repente, de repente, um deles, alguém, todo mundo começa a postar. É uma coisa louca. É assim que No funciona. dia D, né? Aí você nunca sabe qual vai ser. Às vezes não é aquele que você mais acha incrível. Às vezes você falou um que você acha tão sensacional e ninguém tá nem aí para aquele. E aí tem um que você fez num leve, numa tranquilidade. Aí de repente começa a acontecer por esse. Aí faz essa curva. E aí, por que que faz essa curva? Porque por conta desse,
A pessoa gosta, entra, vê esse, 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 vê esse. E E aqui tem que você ser já está fazendo o gostoso, seu né? processo de ensinar. O processo de ensinar, ele já está aqui. Ele já está É aqui. fantástico. Entende? Então, e aí vai vendo de repente isso acontece. De tempos em tempos isso pode acontecer. Só que ninguém vai postar um primeiro vídeo e, nossa, tá cheio de gente. Esquece isso. Isso é ilusão. Isso é sem sombra de dúvida, Esquece, isso é ilusão. né? Então, é essa constância. Então, não significa que você vai produzindo de uma maneira gostosa, de uma maneira leve. Com o desejo de ensinar. O seu desejo não é ensinar? Ensine. Ensine. Tá aí na internet. E hoje a gente até tem essa facilidade. Ai, que beleza. Tempo atrás ninguém tinha isso. Né? E aí você vai entregando, por favor, vou fazer uma vez por semana, para mim agora é o que dá, e vai numa leveza, e vai numa leveza. E vai fazendo um movimento leve, não com Tem que ser peso. gostoso. Tem que ser gostoso. E aí vai leve. E aí com essa leveza vai vir um cliente, vai vir outro cliente, tá tudo bem, você não precisa ter esse dinheiro agora, o universo está te dando a chance Verdade. de ficar com o pai, de cuidar, de estar do ladinho dele, né? Porque vocês foram aí, você acha que você escolheu? Você não escolheu. Tudo foi conduzido, porque você acha que esse desejo que vem no coração do seu marido, essa aceitação, é tudo colocado dentro do nosso coração. A gente acha que a gente resolveu nada. Alguém botou o negocinho, vamos botar lá um pouquinho de vontade. Aí bota aqui dentro da gente um pouquinho de vontade, aí a gente fica com vontade. Aí a gente acha que a gente manda, a gente não manda na vontade do nosso coração. É verdade. Eu que o E aí digo. a coisa conduziu. Entende? E eu tô dizendo não para você não fazer. Eu tô tentando te ajudar a não colocar peso. Porque se você tem que fazer força não é poder. Exatamente. Né? Então faça, é a leveza que faz a coisa fluir. Né? Ou é fluxo ou é controle. Ou é Não controle. dá para viver no fluxo e no controle ao mesmo tempo. Ou bem vive no fluxo, ou bem vive no controle. O que não quer dizer que a gente não tem que ter uma certa disciplina com algumas coisas, mas Claro. sem aquela cobrança, né, de ter que fazer e o resultado não vier. Principalmente porque é o que você escolheu trabalhar e o universo está te dando essa oportunidade. E é o que me deixa feliz, porque Então faça com leveza. é o que eu te falei, ficava feliz. A disciplina, ela vem de fazer o que a gente gosta. Não precisa fazer força. É o que esquenta o coração. Então só vai fazendo. Vai fazendo de uma maneira leve e aceite o momento de estar aí, de ter a oportunidade de. Quantas pessoas aqui gostariam de ter a oportunidade de? Tá com o pai, tá com a mãe, tá cuidando. A vovozinha. Então, filha. Né? Tá vendo como você já sabe? Você já sabia. Eu preciso que desenhe. Então tá bom. Aí vem a Andressa. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigadinha. Obrigada. Por uma hora. Já vai ficar com Deus e solta esse coração, vive esse momento. Se dá esse... Gratidão. Aceita esse presente que o universo está te dando. Aproveita, né? Tá bom? Né? Tá bom? Um beijo, linda. Gratidão. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Carlinhos.